embora ambas trabalhem transgeracionalidade dentro dos seus diferentes aspectos. Para você que não me conhece, eu sou Fabiane Siqueira, sou psicóloga, terapeuta de família e casal e mentora de psicólogos e terapeutas com mais de 20 anos de experiência, e meu objetivo é formar psicólogos e terapeutas capazes de realizar intervenções mais seguras, mais práticas, gerando impacto significativo na sua carreira e na vida dos seus pacientes. Então, o que você vai ver nessa aula são 3 pontos que eu acredito ser fundamental. O primeiro é como a terapia sistêmica familiar trabalha. Eu quero apresentar para você os princípios fundamentais, as técnicas utilizadas na terapia sistêmica familiar, para que você possa entender como que ela aborda as dinâmicas e as relações familiares. Também vou mostrar para você como que a constelação familiar trabalha. Eu quero apresentar também o contexto, né, dos seus métodos, a forma como busca revelar e resolver esses padrões transgeracionais. E, no final, eu quero trazer pontos importantes em relação a ambas metodologias e discussões atuais em termos, principalmente, relacionado à constelação familiar. Então, se você é psicólogo, principalmente, fica comigo até o final, porque a diferença entre essas duas abordagens é importante. Infelizmente, existem muitos profissionais que estão confundindo terapia familiar com constelação familiar. E quando vê alguma propaganda, alguém falando sobre, as pessoas estão juntando em uma única coisa só, porque o Conselho Federal de Psicologia proibiu o uso da constelação familiar para quem tem o CRP ativo. Então fica comigo que eu vou explicar melhor esses contextos, mas não é a mesma coisa, e a terapia familiar ela é aceita pelo Conselho Federal de Psicologia. Então vamos começar com como que a terapia sistêmica familiar trabalha, né? Então, eu coloquei alguns pontos importantes para a gente começar a nossa discussão aqui, e entre eles está em compreender que ela é uma abordagem que foca nas interações e padrões de comportamento dentro de um sistema familiar. Então, quando a gente fala de interações, de padrões, a gente está falando de vamos intervir nas dinâmicas, na forma como o cliente individual, a família ou o casal se relaciona com outras pessoas nos seus diferentes contextos, familiar, social e assim por diante. E ela parte do princípio que uma pessoa não tem problema sozinha, ela tem problema em relação. Então, toda vez que você recebe um paciente, ou famílias, ou casais, no seu setting terapêutico, você, quando a pessoa diz o que fez ela buscar terapia, e você começa a tentar entender o que está acontecendo na vida dela, você já percebe de imediato que muitas das suas questões envolvem outras pessoas, principalmente pessoas da família. Então, existe um objetivo aqui, dentro da terapia familiar, que é entender a pessoa dentro desses padrões de funcionamento, dentro do seu sistema social, dentro do seu sistema familiar, explorando esses papéis, as funções e como as crenças se formam e se cristalizam ao longo do tempo, de forma que mantém as regras do sistema. Então, olha só, essa metodologia, ela vai considerar como a pessoa se relaciona em todos os seus sistemas ao redor. Ela vai levar em consideração ciclo de vida, ela vai levar em consideração tudo aquilo que ela já passou, né? Como é que a família interfere dentro dos seus contextos atuais, né? Seja nas questões atuais, seja nas questões passadas. Então, ela pode envolver processos terapêuticos de curto, médio e longo prazo. Tá? Então, a gente está falando de um processo de terapia, assim como acontece com a psicanálise, com a terapia comportamental, entre várias outras metodologias que poderíamos falar. A metodologia da terapia familiar é a mesma coisa. Você vai aprender método para que você possa aplicar nos seus atendimentos, seja em terapia breve ou não, ok? Então, ela tem uma continuidade, você tem uma formação, né, que te leva a atender esse cliente considerando seus relacionamentos, considerando seus contextos como um todo. Agora, tem alguns pontos importantes que um psicólogo ou um terapeuta trabalha na terapia sistêmica familiar, tá? Essa é uma abordagem que não é exclusiva de psicólogos, por isso que eu falo isso, ok? Então, a primeira coisa, né, eu acredito que até posso colocar aqui, tem a ver com foco
nas relações. Acho que ficou bem claro que a terapia familiar, ela vai entender a pessoa dentro do seu contexto, dos seus contextos, né? Então, ela vai tentar compreender a totalidade. Como que cada pessoa influencia e é influenciada pelas outras pessoas. Então, a terapia familiar, os terapeutas de família, eles, ao invés de focar no sintoma, que é aquela queixa que a pessoa apresenta e que você vai compreendendo dentro do processo do que faz ela buscar terapia, essa é uma terapia que vai buscar entender as dinâmicas. Como que essas dinâmicas familiares contribuem para o desenvolvimento desse problema. Né? Então, isso vai fazer com que muitos profissionais utilizem desses conhecimentos em vários contextos, no atendimento individual, no atendimento de casal e no atendimento de família. E é claro, terapia sistêmica familiar vai te ajudar a entender como que você traz todos os membros da família e trabalha com todos eles na mesma sessão, sendo online ou sendo offline, tá? Então, se a gente fosse pensar um exemplo aqui nessa questão do foco nas relações, uma das coisas que, como terapeutas familiares, a gente vai tentar buscar é a questão dos padrões, né? Como que um comportamento repetitivo de um dos membros da família, ele pode ser uma resposta de padrões de gerações anteriores, tá? Então, essa é uma das vertentes. Outro ponto que a gente vai trabalhar aqui tem a ver com a comunicação. Que, inclusive, uma dica que eu dou para vocês, a gente não olha a comunicação como uma queixa, tá? A comunicação, ela geralmente é fruto de algo maior. A dificuldade na comunicação, por exemplo. Então, a comunicação dentro da terapia familiar, ela é um dos processos fundamentais, aliás, um dos objetivos fundamentais. Muitas vezes os conflitos eles surgem por falhas na comunicação ou porque as pessoas não ouvem verdadeiramente a outra pessoa, né? Tem tanto pensamento na cabeça que não ouve o outro. E aí existem muitas técnicas que vêm das diferentes escolas de terapia familiar e que elas são aplicadas para poder facilitar o diálogo aberto, para poder resolver mal entendidos e também promover a compreensão entre os membros da família, quando a gente pensa todo esse sistema, tá? Bom, um outro ponto que a gente também trabalha na terapia familiar, ela tem a ver com esse processo que envolve identificar padrões. Tá? Essa questão de identificar padrões é você ser treinado para que você consiga entender por que esse comportamento ele avança gerações. O que contribui para o estresse, o que contribui para as dificuldades, sejam elas conscientes ou inconscientes, e que são passadas de geração para geração. Aliás, esse é um dos pontos que a constelação vai trabalhar. Diante de uma situação, como que usa os seus ancestrais para romper com esses padrões, mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? Até porque a constelação familiar, Bert Hellinger, bebe da fonte da terapia familiar, principalmente da abordagem transgeracional de Ivan Borzomen-Nag, que foi ele quem desenvolveu mesmo a teoria relacionada à lealdade familiar, tá? Então aqui fica um ponto de curiosidade, né? Para quem ainda não conhecia. Então, voltando aqui, quando a gente fala de identificar padrões, é entender o que se repete. Principalmente quando a gente pensa, por exemplo, as escolhas conjugais. Como que esses processos interferem nas escolhas conjugais, entre vários outros contextos. Um outro ponto que a gente também vai olhar tem a ver com o contexto histórico e cultural. Né? Então, quando a gente pensa o contexto histórico e cultural, tem que também ter uma compreensão que nem tudo está dentro da família. Também existe o meio social. Como que a família é influenciada por esse histórico, por essa cultura, e como isso também vai interferir na construção de crenças e de valores. Então, a gente vai considerar que todos esses processos precisam ser trabalhados na terapia familiar, de forma que leve a família a ter um funcionamento mais saudável, principalmente entre os membros da família, tá? Até porque quando a gente fala dessa questão
cultural, né, histórico-cultural, um exemplo que eu posso dar para você, por exemplo, é que valores culturais, eles podem influenciar papéis de gênero dentro da família. É um exemplo, tá? Bom, o que mais posso falar da terapia aqui? Ela é amplamente utilizada para poder abordar aí uma variedade de questões. A gente pode pensar desde as questões de conflitos, principalmente familiares, dificuldades de comunicação, até problemas mais complexos, como, por exemplo, traumas e transtornos emocionais, tá? Então, é uma abordagem holística aí que permite que os terapeutas ajudem as famílias a encontrar soluções mais práticas e mais duradouras para os desafios que eles enfrentam. Aliás, se você quiser saber mais como que a terapia sistêmica familiar trabalha, tem um link aqui abaixo da descrição de um treinamento de terapia sistêmica familiar. É um treinamento onde eu explico o que é a terapia familiar e no final você tem acesso a uma oportunidade para entrar no curso de terapia familiar, tá? Se você quiser saber um pouquinho mais, assiste lá, porque você vai se aprofundar nisso que eu estou trazendo aqui, ok? Agora, como que a constelação familiar, ela trabalha? Bom, ela é uma prática terapêutica desenvolvida por Bert Hellinger, que é o grande fundador da constelação familiar. E aí talvez você fale, mas e quem fundou a terapia familiar? E a terapia familiar, ela é a construção de diferentes escolas de terapia familiar, não tem um único autor, tá? Por isso que você vai ver metodologias diferentes, escola estratégica, estrutural, de Milão, transgeracional, simbólico, experiencial e várias outras coisas que surgiram ao longo do tempo, ok? Mas a constelação não, a constelação ela surge a partir de Bert Hellinger, onde ele trabalha muito conceitos transgeracionais, que tem a ver com o que é passado de geração para geração, e também trabalha as questões de lealdade na família. Muitas vezes é a lealdade que impossibilita a pessoa de seguir em frente, né? Como eu falei para vocês, parte da metodologia da constelação familiar vem da terapia familiar. Outras partes ele também bebe de outras fontes, como por exemplo nossa, eu esqueci o método. A hora que eu lembrar, depois eu falo, tá? Mas tem outras vertentes também. Agora, como que ela trabalha na prática? Como eu expliquei, a terapia familiar ela é um método contínuo, um processo de terapia como qualquer outra metodologia que muitos de vocês conhecem. A constelação não, ela a aplicação dela, por exemplo, ela acontece em uma sessão a partir de um tema escolhido pelo cliente. E a partir dessa escolha, o profissional vai trabalhar o que é chamado de campo, né? O que acontece ali na sessão, para que essa pessoa ou esse grupo de pessoas possam compreender suas relações familiares e como essas influenciam o seu comportamento e as suas emoções diante deste tema específico trabalhado. É claro que talvez você que esteja assistindo e seja constelador, você provavelmente vai falar que existem vários outros processos, mas eu acredito que quando a gente começa a pensar a diferença entre ambas as metodologias, para mim ela é uma das diferenças. A terapia sistêmica familiar, ela é uma terapia contínua. A constelação, ela é uma terapia focal, vamos dizer assim, né? Tanto que tem pessoas que passam por um processo de constelação, passam um mês, 2, mais ou menos, volta para outro processo de constelação. Agora, tem um ponto importante, né? Se eu não me engano, em 2023, o Conselho Federal de Psicologia, então você que é psicólogo, o que eu vou deixar aqui para você no link abaixo da descrição, aqui abaixo do vídeo na descrição, é um material extra para que você possa estudar melhor, porque o Conselho Federal de Psicologia proíbe a prática da constelação familiar para psicólogos que têm o conselho ativo, né? Ou seja, se você paga lá anualmente o seu conselho, eu vou deixar esse material para você. E nesse material você tem a oportunidade de entender o que o conselho compreendeu que realmente faz com que essa seja uma prática não reconhecida pela psicologia. Não é a minha intenção aqui dizer entrar em, como eu falo, né, entrar nos
detalhes, né, mais profundos em relação a esse processo. Se você quiser saber a minha opinião, eu acredito na constelação familiar, e assim como a constelação familiar, a gente poderia pensar terapia familiar, terapia cognitiva, terapia da psicanálise, enfim. Para mim, em todas as áreas existem profissionais e profissionais, né? Aqueles que são éticos e aqueles que não são éticos. Mas enfim, essa é uma discussão que eu acredito que vai ter muito comentário abaixo desse vídeo também, mas tá aqui, tá? Ó, todo o que o conselho pensa. Se o conselho pensa, você tá com um conselho ativo, precisa seguir para que você não cometa falta ética, tá? E descendo um pouquinho mais, se eu não me engano, neste mesmo documento, vamos ver se tá aqui, tem algo que eu quero mostrar para você. Teoria da constelação. Vamos ver se tá nesse. Aqui, ó. Diferença entre constelação familiar sistêmica e terapia familiar sistêmica. Então, o próprio conselho de psicologia, ele tem esse cuidado para que as pessoas não confundam as metodologias. Então, nesse parágrafo, né, o 5.1, que a gente poderia colocar como análise, aqui eles vão colocar que a constelação é proibida pelo Conselho de Psicologia, mas a terapia familiar sistêmica não. E aqui eles explicam a diferença e as considerações que eles fazem a respeito dessa normativa. Então, eu vou colocar esse documento aqui abaixo para você, fique à vontade para que você possa ler. Seu comentário, ele é bem-vindo. Não estou aqui para polemizar, mas simplesmente para explicar que são metodologias diferentes, porque nos dias atuais tem muitos profissionais da própria psicologia que não entendem essa diferença e classifica a terapia familiar como constelação familiar. E não são coisas iguais. Tanto que se você clicar para você ter acesso ao treinamento de terapia familiar que eu deixei aqui abaixo do link, você vai ver que lá a gente não fala nada sobre constelação, porque terapia familiar é uma coisa, constelação familiar é outra coisa, né? Então, enfim, espero que esse conteúdo tenha agregado. Se agregou, não esquece de deixar o seu joinha, de compartilhar esse conteúdo e se inscreva no canal se ainda não for inscrito, porque tem muito mais conteúdos voltados para terapia familiar, para transformar os seus atendimentos, trabalhar a sua pessoa como terapeuta aqui no nosso canal. Um grande abraço e seja muito bem-vindo!